Theo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Assim, nesse modelo meio híbrido, ainda não totalmente presencial, mas já é muito bom rever alguns conhecidos e sentir que a gente está retomando aí aos poucos a nossa rotina, as nossas atividades, enfim. Agradecer de novo aqui a parceria com o INSPER, né, no nome do professor André Felipe, toda a equipe de ciência de dados, para a gente é uma parceria assim que nos orgulha e que a gente quer que tenha muitos frutos ainda. Então, eu sou Nina, atualmente coordeno a área de dados da Abrale, Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Vou apresentar aqui para vocês alguns dados que a gente levantou desse impacto, com foco na oncologia, mas isso acaba acarretando a saúde de uma maneira geral. Mas antes de falar um pouco desses dados, eu vou falar um breve histórico de como foi a criação do observatório, né? Por que uma organização social de saúde do terceiro setor resolveu criar uma plataforma de dados, monitorar os dados abertos e trabalhar com essa expertise assim tão direcionada, especializada, enfim. O Observatório de Oncologia, então, é um projeto da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que foi fundado em 2002. Esse ano a gente está fazendo 20 anos de fundação. E a Abrale ela é pautada em 4 pilares: apoio ao paciente, educação e informação, políticas públicas e pesquisa e monitoramento, que é onde a gente está inserido aqui dentro desse contexto. E aí, por conta de todo esse trabalho, né, já ao longo desse tempo, desde 2002, em 2014, então, a Merula, que vocês já conheceram ali no vídeo, ela idealizou o movimento Todos Juntos contra o Câncer, porque daí ela expande esse trabalho bem exitoso já nas políticas públicas para a oncologia no geral e resolve criar uma rede que envolve não só outras instituições do terceiro setor, mas também hospitais, sociedades médicas, todos os atores envolvidos na oncologia para trabalhar uma agenda conjunta em prol da melhoria do acesso ao tratamento oncológico. Aqui a gente trouxe os eixos principais que são trabalhados dentro do movimento. Esses eixos eles são trabalhados através de grupos de trabalho, também com vários atores envolvidos, e eu destaquei aqui em cima o grupo de trabalho de dados públicos e privados, que também faz essa atuação aí no monitoramento dos principais indicadores da oncologia. E aí, depois, né, de criado o movimento, foi feita uma declaração pautada na Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer, com os principais eixos ali a serem discutidos, e foi pensado assim, de que forma, então, a gente vai fazer esse monitoramento, como é que a gente vai acompanhar essas demandas. Então, em 2015, foi criado o Observatório de Oncologia com esse objetivo. Tá? Então, o Observatório deixa de ser uma ferramenta ali, né, de oncohematologia, criada por uma organização como a Abrale, para fazer o monitoramento da oncologia no geral. O observatório, então, eu trouxe uma outra linha do tempo. A gente, de 2015 para cá, a gente tem alguns marcos dentro da nossa história. 2015, a criação, depois a gente teve a realização do primeiro Fórum Big Data em Oncologia, lá no auditório do MASP, ali na Paulista, também com pessoas muito interessadas. Aquele momento ali não se ouvia falar ainda muito, né, nesse debate através dos dados, então a gente começou ali a fomentar essa discussão e a gente acredita que esse foi um marco importante. Em 2017, então, a gente tem o reconhecimento pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos do Ministério da Saúde como uma plataforma realmente reconhecida como uso de dados para a população no geral, né? A gente sabe que
apesar de trabalhar com dados abertos, nem todo mundo tem expertise técnica para ir lá nas bases de dados públicas, baixar esses dados e fazer análises, enfim. Então, o que a gente faz é nada menos do que transformar o dado existente em informação palatável e que seja mais objetiva assim, para a população no geral. Em 2017, a gente também teve o reconhecimento da Open Knowledge Brasil, que é uma organização voltada à promoção de informação e também tecnologia. 2020, um desafio aí, o primeiro ano da pandemia, a gente realizou uma primeira edição, um Datathon, né, que vocês já conhecem bem, uma dinâmica, uma gincana aí através dos dados, em parceria com o departamento de Big Data do Albert Einstein, então foi muito interessante. Já deixar aqui, né, e dizer que esse ano a gente prevê uma segunda edição, lá no segundo semestre, mas em breve a gente solta comunicações, eu espero, e aí contar com a colaboração de todos vocês que se interessarem para resolver o desafio que a gente vai lançar. O observatório, então, ele trabalha com as principais fontes de dados públicas, as principais do Ministério da Saúde, como Sistema de Informação Ambulatorial, Sistema de Informação Hospitalar, Sistema de Informação de Mortalidade. A gente também trabalha com as bases do INCA, o Registro Hospitalar de Câncer, Registro de Base Populacional. Enfim, a gente também conta com uma base de dados na Abrale internamente desde 2002. A gente foi cadastrando pacientes e profissionais de saúde, então, atualmente a gente tem mais de 40 mil pacientes cadastrados das diversas patologias que a Abrale atende. Muitas vezes a gente faz uma complementação nos estudos que a gente publica. E desde 2015 a gente tem mais de 70 estudos publicados. Aqui um pouco da dinâmica, a gente trabalha com algumas bases de dados privadas da ANS, mas ainda tem algumas limitações. A partir desse ano a gente vai focar um pouco mais nelas. Aqui um pouquinho sobre as etapas, né, do trabalho que é feito. Então, a gente faz primeiro a coleta do dado, depois a codificação desse dado, o processamento e depois a divulgação através de um Power BI, que a gente consegue filtrar todas as informações, seja de estado, até município, centro de estabelecimento de saúde, sexo, enfim. E também esses dados, né, esse dashboard, ele é acompanhado de um relatório analítico descritivo. O câncer, então, vocês já puderam acompanhar ali no vídeo inicial um pouco da magnitude. Vocês que são aqui especialistas na área já sabem que a incidência e mortalidade está aumentando não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A estimativa para esse ano aqui, 2022, é de cerca de 625 mil novos casos. Em todo o mundo, 1 a cada 6 mortes são relacionadas com a doença, segundo a OPAS, em 2020. Em 112 países, incluindo o Brasil, o câncer é a primeira ou segunda causa de morte antes dos 70 anos. E o observatório, em 2017, já viu que em 10% dos municípios brasileiros o câncer já é a primeira causa de morte. E o que isso tem a ver com a Covid, né? Por que a gente quis trazer esse tema esse ano? Porque a gente acredita que está tudo relacionado. É um sistema de saúde só, é um impacto só. E com certeza a pandemia ainda não acabou, né? A gente vai levar aí esse impacto durante um tempinho, vai sofrer muito essas consequências ainda, e a gente precisa continuar monitorando e fazer algum tipo de projeção e, quem sabe, atuar agora para que esses impactos sejam minimizados, enfim.
Eu trouxe aqui alguns marcos também, uma linha histórica da pandemia no Brasil. Em fevereiro de 2020, então, o Ministério da Saúde ele confirmou o primeiro caso aqui no Brasil. Em março, logo depois, a OMS declarou pandemia no mundo. Em abril de 2021, né, que foi ali um dos principais picos que a gente teve um registro de quase 4.000 mortes em um único dia e totalizando aí quase 400 mil mortes por Covid. E aí eu trouxe um dado aqui mais atual dessa semana, que a gente tem ainda cerca de 300 óbitos por dia ainda pela Covid e totalizando aí mais de 600 mil óbitos por Covid, ou seja, a gente ainda precisa se preocupar com isso. E a relação, né? Então, dentro desse contexto todo, desde 2020 até agora, então, os profissionais eles já foram alertando aqui algumas notícias, dizendo, os oncologistas, né? Pacientes com câncer vão enfrentar consequências da epidemia por muito tempo. Saiu um levantamento recente também que vai ser apresentado no segundo painel, que diz que a Covid compromete, atrasa o tratamento do câncer em até 10 anos. Então, a gente está vendo aí que está tudo ligado. O objetivo do nosso estudo aqui hoje é, então, identificar qual foi esse impacto da pandemia da Covid-19, especificamente na oncologia. Um pouquinho da metodologia, a gente trabalhou duas bases de dados aí, o Sistema de Informação Ambulatorial, de 2019 a 2021, com os procedimentos de finalidade diagnóstica. Trabalhamos as autorizações de procedimentos de alto custo, as chamadas APACs, também do CIASUS, no mesmo período. Aqui a gente vai analisar principalmente as APACs de quimioterapia, porque a radioterapia vai ser analisada no segundo painel de maneira mais detalhada. E, por fim, a gente trouxe aqui os dados preliminares já do Sistema de Informação de Mortalidade dos anos 2000 até 2020. Para, então, fazer esse levantamento, a gente elegeu alguns principais tipos de câncer, não daria aqui para a gente levantar tudo, mas a gente trouxe aqueles de maior incidência para cada um dos sexos, então mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago, para o sexo masculino, próstata, cólon e reto, pulmão e também estômago. Aqui a gente trouxe para os procedimentos de finalidade diagnóstica, cada um dos exames que a gente fez o levantamento, tomografia, mamografia, PSA, ultrassonografia, biópsia, enfim. E os resultados dos procedimentos com finalidade diagnóstica, a gente tem aqui que, somando tudo, em 2020, houve uma queda de 26% nesses procedimentos, comparado com 2019, ou seja, antes da pandemia. Em 2021, a gente vê aí que esse cenário aparentemente está melhorando, mas ainda assim é um número menor em comparação a 2019, uma queda de 9%. No início da pandemia, em maio de 2020, as sociedades médicas já apontavam para esse impacto, então represamento de diagnósticos, redução de 70% das cirurgias, e foi o que a gente evidenciou aí na prática, é isso realmente que está acontecendo. Esse mapa aqui, ele mostra de maneira bem visual o cenário Brasil. A gente tem nessa corzinha um pouco mais escura, que são os estados que tiveram uma queda nesses procedimentos maior em relação à média do Brasil. Depois a gente tem o vermelho ali um pouco mais também menos intenso, mas ainda assim alarmante, é uma queda igual à do Brasil, e o meio em rosa foi uma queda
que estava ali na média, mas todos tiveram queda, exceto ali o Amapá em verdinho. Em 2021, a gente tem aqui, aparentemente também, uns estados que já melhoraram aí nessa recuperação de procedimentos diagnósticos. No entanto, a gente ainda teve um impacto maior nos estados, sobretudo ali do Nordeste, também Sudeste, um estado aí da região Sul. Aí a gente foi ver para cada tipo de câncer, aqueles que eu falei ali no início, qual foi esse impacto para cada um deles. Para a mama, especificamente, a queda em 2020 foi de 36%, 2021 de 16%, então está aí numa recuperação, mas ainda está com um número inferior a 2019, e a gente tem as regiões aí de maior impacto, né? Então, para câncer de mama, quem foi mais impactado, então, foi Nordeste e Centro-Oeste. Para a próstata, a queda em 2020 foi de 25%, em 2021, 8%, e os estados, as regiões mais impactadas, então, foram as regiões Norte e Sudeste. Cólon e reto, a gente teve uma queda em 2020 de 25%, em 2021 a gente teve um aumento em relação a 2019, acho que aparentemente aí os médicos entendem que é um tipo de câncer que requer realmente uma intervenção imediata, então parece que eles foram diminuindo ou encaminhando mais rápido, tentando correr um pouco atrás desse prejuízo. E também pode ser somado a uma demanda deprimida de 2020, então tem algumas explicações para isso. E as regiões de maior impacto, as regiões Nordeste e Norte. Para pulmão, a gente teve uma queda de 23% em 2020, em 8% em 2021. As regiões mais impactadas também foram Norte e Nordeste. Para estômago, dos maiores impactos aqui, né, em 2020, menos de 40% de exames com finalidade diagnóstica para esse tipo de câncer. E aí a gente ainda tem aí um impacto considerável em 2021, com menos de 25%. E a região mais impactada é a região Nordeste. Aqui um mapa, né, no geral, para vocês verem de uma maneira mais geral mesmo, todos os tipos de câncer e os impactos por região. E os resultados de quimioterapia. Através das APACs, então, a gente conseguiu ver o número de procedimentos que foi dispensado para quimioterapia. A gente viu que não teve uma queda, e sim um aumento de 5%. Mas eu trouxe aqui a informação e para comparar a radioterapia, no entanto, teve uma queda de 42%. Não sei também porque eu acho que o Dr. Paulo depois vai falar um pouco melhor, mas a gente percebe que talvez uma conduta de protocolo, uma mudança, né? Então, para quem fazia rádio, eles preferiram dar químio, enfim. Eu acho que alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, um número grande aí de queda de radioterapia é um número assustador. Os procedimentos aqui, então, para quimioterapia, eles se mantiveram, uma curva ascendente um pouco, então aí não teve um impacto para quem já estava com o diagnóstico de câncer, ou seja, os estabelecimentos de saúde, eles tiveram sim uma preocupação com esse paciente de não parar o tratamento, então de uma maneira geral, quem já estava com esse diagnóstico, quando veio a pandemia, continuou tratando sem maiores problemas. No entanto, a gente vê um número maior de estadiamento chegando, né? Então, para alguns cânceres que o estadiamento ao diagnóstico já era alto, em 2020 esse estadiamento já começou a aumentar. Então, o pulmão, ele saltou de 89% para 91%, mama de 44% para 46%, colo retal de 78% para 79%, próstata de 65% para 67% e estômago de 81% para 82%. De repente, isso
nos outros anos tende a aumentar por conta dos diagnósticos represados, enfim, então, por isso que é importante a gente continuar monitorando, esse trabalho não termina aqui e a gente vai ficar atento a tudo isso. Sobre os resultados de mortalidade, eu trouxe também aqui uma linha histórica. No ano 2000, o câncer como terceira principal causa de morte no país. No entanto, 3 anos depois, em 2003, ele já foi classificado como segunda causa de morte aqui no Brasil. Em 2015, ele já era a primeira causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. E em 2020, a gente teve uma mudança aqui, mas a gente sabe que é uma mudança temporal, que as doenças infecto-contagiosas, né, ou pulmonares, elas ultrapassaram e pegaram esse lugar de segunda principal causa de morte, mas a gente sabe que a tendência isso depois elas caírem, enfim. Mas eu vou apresentar aqui para vocês uma animação que vocês vão entender um pouco de toda essa linha do tempo com dados de 2000 até 2020. As neoplasias são ali em terceiro, vermelho. Em roxo. Em 2020, as doenças infecciosas ultrapassaram, mas a gente sabe que isso não é uma tendência, isso foi um caso isolado, e não é porque o câncer saiu da segunda para a terceira causa de morte que isso teve um impacto na mortalidade. Então, os dados preliminares, ou seja, ainda não estão fechados, de 2020 comparados a 2019, os óbitos por câncer, eles se mantêm basicamente o mesmo, né? A gente tem aqui também dados preliminares, porque a base ainda não foi fechada. Para pulmão, quase 30 mil óbitos em 2020, isso representa aí 12% de todos os óbitos por câncer. Mama, 17 mil, óbitos coloretal, assim, cerca de 17 mil também. Próstata, quase 16 mil, estômago, 13.700 óbitos. Isso tudo representa aqui 41% de óbitos por todos os tipos de câncer. O que a gente consegue tirar de conclusões preliminares? Eu diria que tem muita coisa ainda a ser discutida e outras conclusões que a gente consegue ter a partir desses dados. Então, primeiro é que os pacientes deixaram de rastrear ou diagnosticar o câncer durante a pandemia, isso vocês já certamente estão ouvindo falar. Um aumento do número de casos avançados após a pandemia, a gente já conseguiu ver isso em 2020. E o câncer permanece sendo uma das principais causas de morte no país. A gente precisa trazer o câncer de novo aí para a pauta, né? Voltar para a evidência, porque realmente é uma doença que requer intervenção imediata, enfim, e vai sobrecarregar aí o sistema de uma maneira geral, né? São procedimentos de alto custo, vai impactar na economia, anos de vidas perdidos, enfim. É um prejuízo para a sociedade como um todo. Não só nas vidas, que eu digo, né? Não só para o paciente em si, mas para todo mundo. Um agradecimento especial para a nossa super equipe, são essas pessoas que fazem o Observatório de Oncologia, o Fábio, nosso diretor executivo, eu aqui na coordenação, mas a Ana Carolina e a Ana Beatriz são as pessoas que realmente colocam a mão na massa e fazem tudo isso acontecer. Um agradecimento super especial aqui a todos vocês, tenho muito orgulho de trabalhar com essa equipe aqui todos os dias. É isso, gente. Participem, colaborem com o Observatório. Tá aqui os nossos contatos, a gente está super à disposição. E, de novo, muito feliz de estar aqui nesse espaço. No debate a gente conversa mais. Obrigada.